Eu vou pegar um outro gancho agora. Em janeiro desse ano... Não, desculpa, foi em março desse ano que começaram as aulas do IE. Eu consegui tirar uma foto do meu filho. O portão do IE estava aberto e eles estavam escavando. E aí eu tirei a foto dele e eu pensei, gente, daqui a um ano, que é o ano que vem, essa obra ele vai estar estudando aqui dentro. Então, toda essa rapidez, essa agilidade que vocês constroem, que vocês executam, que vocês trabalham, eu acho que isso é muito legal de falar, né? Sim. Daquele tempo e do agora. Isso assim, tem um lado da arquitetura, tem um lado até da escolha do projeto para se fazer uma obra que tem que ter essa agilidade. Tu já vai ter que fugir da construção convencional e passar para uma arquitetura de pré-moldados, para a gente poder agilizar nesse prazo, né? Mas tem toda uma gerência de obra, que eu acho que aí eu vou passar um pouco a conversa para a Lise, para ela falar um pouco também, porque de repente, quem vê de fora, assim, é tudo lindo, é maravilhoso, tudo lindo, maravilhoso. Fácil. E a gente tem certos impactos em obra que a gente depende de vários fatores, né? Às vezes humanos, às vezes naturais. Nós pegamos julho com 400 milímetros de chuva, né? Aí o pessoal diz, mas agora não está chovendo. E aí, para o pré-moldado, uma outra coisa que o pessoal não se dá conta, excesso de vento. Porque tu levanta vigas de toneladas isso, e muitas vezes para o encaixe, para transportar isso, o vento é carrasco para a gente, né? E sem falar nas outras coisas que a Lise pode computar, porque essa obra, ela vai ser... Nós estamos falando do aspecto físico, né? Uhum. Mas tem todo o aspecto junto de estudo, junto com a direção, com os professores, e a gente quase que trocar o pneu do carro com o carro andando, nesses casos do IE, né? Porque a gente está desde 22, né, Alice? Foi 22 de dezembro, agosto de 2022 a gente conheceu a infraestrutura do IE. Então, ainda sem saber muito bem o que ia ser feito lá, né? Se era só, de repente, uma troca de calçada, uma revitalização geral. E, de fato, a gente foi descobrindo muito mais. Começou-se pela ideia da calçada, da infraestrutura, e, no fim, a gente foi entrando dentro das edificações e a gente foi vendo que precisava ser feito muito mais. Até porque a ideia era que a escola pudesse perpetuar, né? Pudesse receber cada vez mais alunos. Então, era aquilo. A gente mexe um pouquinho na iluminação, já puxa para o forro, puxa para a pintura. Então, foi que em dezembro a gente iniciou uma obra de revitalização geral nas duas edificações que já eram existentes, no Redondão e na edificação da educação infantil, que é na esquina. E aí foi em torno de 2 meses até a virada do ano letivo. E aí os estudantes voltaram para a escola ali na metade de fevereiro. E aí nesse meio tempo foi o tempo que a gente teve entre fevereiro e novembro, foi o tempo que a gente teve para estudar, projetar e intervir no edifício Texas. E aí o edifício Texas é uma edificação tombada, a nível municipal somente, aqui em Passo Fundo, então tem uma delicadeza um pouco maior, né, para a gente lidar com ela. Então a gente teve que fazer um estudo de até onde que essa edificação está tombada, o que ela significa para Passo Fundo, o que ela significa para a comunidade, porque é uma edificação que recebeu muita gente há muitos anos atrás, então as pessoas, a gente tem uma história, tem um carinho, tem um legado. Né? Tem muita coisa ali dentro. A gente sentia até durante a obra que às vezes a gente estava lá dentro e o pessoal vinha batendo no portão, posso entrar para ver, porque eu estudei aqui há tantos anos atrás, nos contavam histórias, então isso a gente foi trabalhando dentro e também conhecendo um pouquinho mais da história do prédio. Então foi em torno de 1 ano de obra ali no edifício Texas, e aí hoje ele recebe o ensino médio. E aí, depois disso, a gente acabou entendendo que a população a direção, no caso, acabou entendendo que os alunos iam aumentando e era o objetivo aumentar cada vez mais e que a infraestrutura antiga, que a gente já tinha reformado lá em 22 a 23, já não era mais suficiente. Então, aí a gente precisou fazer uma nova intervenção com o edifício Chicago, que agora é a nova obra que tá sendo construída em pré-moldado, que o Ricardo estava comentando. Essa foi iniciada no final do ano passado, final de 24, e a nossa data de inauguração é 21 de fevereiro do ano que vem. Então quando eu tirei a foto que eles estavam escavando, né, dado 1 ano, meu filho vai estar estudando lá. Para estar. Nós estamos
contando com isso. E interessante que, claro, estava escavando, mas para tu teres uma ideia, quando eles começaram a escavar, nós já tínhamos o contrato firmado com o pessoal do pré-moldado. O pré-moldado estava quase todo ele já sendo executado e nós estávamos escavando a obra. Então eles já tinham... E isso é o grande, assim, o grande legado da profissão de arquiteto, que muitas vezes o pessoal desmerece um pouco, mas é só uns risquinhos, Só um desenho, né? Só um desenho. Mas na verdade a obra do Chicago mostra que a concepção do projeto e o gerenciamento todo dos projetos passa por ar-condicionado, estrutura da parte hidráulica, inclusive a elétrica. Estrutural. Então, nós estamos, por exemplo, com um auditório de 500 lugares no piso térreo, e a gente costuma dizer que o Chicago tem 2 térreos. E isso foi um embate um pouco também na aprovação do projeto na parte do PCCI com os bombeiros. Uhum. Porque o desnível do terreno tem 3,20 metros. É quase um pé direito. Então, no pátio interno, nós temos um térreo que o pessoal, os alunos saem para o pátio. Uhum. E na Paissandu, onde os alunos vão entrar, tem outro térreo. Que é outro nível. Então, toda essa concepção do projeto, isso, eu acho que o Fernando está fazendo falta agora, porque ele foi o criador dessa concepção. Nós tínhamos que, pela característica do prédio e pela rapidez que foi exigido, nós estamos fazendo 12 mil metros quadrados, e se tu fosse falar 12 mil metros quadrados em qualquer obra convencional, 3 a 4 anos. Isso. Tirando por baixo. Né? Então a gente teve que recorrer à estrutura pré-moldada e estrutura metálica e o drywall nas paredes, com todo o cuidado que a gente vai ter que ter na questão do tratamento acústico, né? Porque nós temos vigas lá de 20 metros. Nós temos vigas de concreto protendido, que é como fosse vigas de ponte, né? Para poder vencer o vão. E logo em cima do auditório tem salas de aula, né? Então tem 20 metros com salas de aula em cima, né? 20 metros mais 6 pavimentos acima. Mais 6 pavimentos acima. Porque esse vão, o maior vão que a gente tem no auditório é no térreo praticamente, né? Uhum. Então não é como se fosse um vão livre lá em cima. Sim. E aí tem toda uma diferença de cálculo estrutural. E dentro disso, ao mesmo tempo que a gente está junto na parte estrutural desde lá do início, a gente também já tem que estar pensando lá no final. Então é tudo ao mesmo tempo. A gente está fazendo a parte do projeto elétrico, do minotécnico, mas a gente já está pensando nas cortinas que vão ter, nas persianas das salas de aula, na infraestrutura de lógica, no projetor, na lousa escolar, até nos materiais pedagógicos a gente acaba se envolvendo. E uma coisa que a gente estava falando, né, que vocês fazem desde a parte da escavação até o último detalhe. E sim, eu sei, porque várias vezes eu falei, Ricardo, pode deixar que eu vou lá, eu tiro a medida da persiana, você não precisa ir comigo. E ele, não, mas eu vou. Então eles são sempre muito presentes, né? Tu falaste naquela questão, eu tô lá até o momento de colocar o quadro, e eu vi isso. Eu estou lá no momento de colocar o varal da roupa. Vocês estão em todos os momentos, Sim. né? Eu acho que é o cuidado que a gente tem que ter num processo desse, ainda mais numa escola desse nível. Mas é que esse cuidado, ele vai desde de uma entrega num residencial, num comercial, Sim. num industrial. Sim, é geral, mas é um processo já que está da empresa. Tá no nosso DNA. Uhum. Agora, tu falasse na questão da questão da escavação, né? Uhum. Para fazer o processo de escavação, a gente teve que fazer toda uma contenção com estaqueamento, que a gente fala em estacas justapostas, para poder tirar, são quase 8 metros de altura colado na escola infantil, né? Uhum. Veja o risco. grau, né? O risco que tu tá com uma escola com crianças ali do lado e tu tem que tirar uma parede de 8 metros de barro e para deixar o concreto lá para poder fazer a obra, né? Sim. Então, isso demanda também, não é só da questão dos arquitetos, mas de toda a equipe de engenheiros civis, engenheiros mecânicos, são mais de, eu te diria assim, chutando por baixo,
são mais de 30 profissionais interligados usando na obra. E os processos, que às vezes a gente tem a questão do prazo. Uhum. E às vezes o prazo é inimigo da perfeição, né? Porque agilidade demais atrapalha. Isso. E nós fazendo toda essa escavação, eu te confesso que às vezes, assim, dias de chuva e tal, a gente fica com o coração na mão, porque tu tem que fazer todo um processo, um protocolo de como tirar essa terra, porque tem partes de terra que ficavam lá para escorar, até fazer a estrutura completa desse concreto, porque são feitas as estacas e depois tem uma viga de amarração de todas elas. E tu não pode tirar essa terra rapidamente, toda de uma vez. Toda ela está sendo tem que ir retirando e fazendo contenção. Contenção. E isso é um processo também que a gente foge um pouco da nossa alçada, a gente sabe que existe, mas tem todo um acompanhamento da parte da engenharia civil, né? Que tem aí o pessoal da MJR, o pessoal da GJG, que foram acompanhando, e a gente, como somos o pai da criança, a gente estava ainda acompanhando. Né? Eu acho que essa é uma das maiores características do escritório, né, da Langer Arquitetura, que a gente não é... Eu, por exemplo, eu não identifico a Langaro enxergando uma edificação e vendo, esse projeto foi feito pelo escritório, mas sim pelo grau de envolvimento. Eu acho que é uma das coisas que mais é perceptível é o quanto a gente se envolve dentro da obra e não necessariamente o nosso desenho arquitetônico em si. Tudo tá muito interligado, né? O quanto a gente se doa pro projeto. Então não existe manhã, tarde, noite, final de semana, feriado. Muitos feriados a gente trabalhou, domingo. Eu passo ali na General Nessa, tá a janela aberta, o Ricardo e o Fernando lá dentro. Trabalhando. É a doação. São os traços iniciais que unem, né? São os traços iniciais que unem, isso mesmo. E sabe que isso que a Lisa falou, por exemplo, agora, todo esse acompanhamento, nós já temos parte dos móveis internos já sendo elaborados. Nós tivemos que dividir praticamente em seis marcenarias da região aqui, 5 de Passo Fundo e uma de fora, para poder fazer todos os móveis que são sob medida, fora as classes e coisas que os móveis soltos, mobiliários soltos. Que tu compra pronto. Mas tem muito móveis que a gente vai ter que adaptar para laboratório, para o auditório, então são feitos agora. E esses já estão contratados e já estão fazendo. E essa semana nós fomos chamados na marcenaria, que o pessoal assim, eu quero vocês querem me dar o ok, que agora nós vamos guardar esses móveis para esperar para colocar. Mas vocês têm que vir aqui para nos dar o ok. E eles precisam saber do detalhe do puxador, do detalhe da madeira, do MDF, do corte. Não pode aumentar, não pode diminuir. Não, e a ergonometria também, porque tu tens o infantil, que tu tem dois tipos de tamanho. Né? O infantil lá no início, o infantil quase o adolescente, né? E também saber que nem tudo a gente precisa fazer novo, né? Não, a intenção não é sempre desenhar tudo novo porque o que é novo é bom. A gente muitas vezes pode reaproveitar muita coisa do que tem lá hoje na infraestrutura que é funcional e também pensando no meio ambiente, né? Por que a gente vai descartar, de repente, alguns móveis que eles já têm? Tem uma infraestrutura muito grande lá que a gente pode aproveitar ou fazer uma pequena adaptação que a gente pode utilizar para outra função, em outro espaço, mas mantendo, não necessariamente fazendo tudo novo, porque honestamente é mais fácil para nós fazer novo, né? O novo é sempre mais fácil, ele traz menos desafios, mas em compensação a gente tem uma responsabilidade social muito grande também, né? E de sustentabilidade. Essa questão que a Lizzie fala foi muito também posto em prática no Texas. Nós usamos muita madeira maciça do Texas nos móveis da biblioteca, nos balcões dos banheiros dos professores. Então teve muito móvel que a gente usou do antigo Texas, lá de 105 anos, que a gente reciclou material para usar dentro do Texas. E isso também vem, eu acho que tem uma parte que a gente tem que também ressaltar, porque nós tínhamos a necessidade de fazer só a parte da casca do Texas, que estava tombada para o município. A parte interna não precisava. E isso partiu lá do Erasmo, da direção da escola, que eu acho que foi uma coisa muito legal também.
enfatizou, desde a telha, que é uma telha francesa, que é pesadíssima, vamos retornar com a telha original. E o prédio tinha 2 E o pavimentos. custo e o trabalho de fazer tudo isso É, também e é muito mais complexo muito do que mais colocar complexo. o novo, Uma né? telha imitando uma telha metálica que poderia ser. Aham. E essa ênfase, olha, vamos usar o piso de madeira maciço de novo. Então, são coisas que se restaurou o prédio. Claro que facilitou porque a função era a mesma, era a escola. Aham. Mas foi muito legal porque a gente restaurou externamente e internamente a gente fez uma restauração praticamente usando piso de madeira, como era antigamente, claro, com piso novo, mas como era antigamente, né? A gente fez toda uma estrutura de concreto nova, mas respeitando as aberturas de janela lá de 1920, que era maxiar, que depois passou para ser basculante e foi para guilhotina, a gente voltou para maxiar no mesmo desenho anterior, É né? original. E isso também é uma outra coisa que se perde muito, é o trabalho artesanal de carpintaria, das colunas, dos capitéis, os trabalhos que a gente, assim, imaginar que aquele pessoal estava trabalhando, que a energia elétrica em Passo Fundo foi na nossa pesquisa, foi lá para 1917. Quer dizer, recém estava não existia furadeira elétrica, era tudo manual. E esse pessoal fez A perspectiva 3D era tudo manual, os desenhos manuais. Mas a construção, na época, o maquinário era muito manual. E aí tu vê as fundações com pedra basalto, as pedras de arenito vermelho, todas trabalhadas, apicoadas, tudo à mão. Nós temos as vergas, os peitoris das janelas praticamente eram contra-vergas de pedra, para não rachar, mas são pedras que a gente foi ver na obra, que algumas que a gente teve que retirar para remover, nós tínhamos que pegar 4 pessoas para carregar uma pingadeira de pedra, né? Que ela tinha 30 centímetros de altura por quase 1,80 m, que é mais que a largura da janela. Então, uma coisa assim que a gente se surpreende também com a qualidade da construção na época de Passo Fundo. Sim. Como é que vinham essas pedras de fora, né? O transporte, como é que elas chegavam, como é que elas eram inseridas, colocadas, trabalhadas. Sim, porque ali. muita era carroça. É. E claro que a gente tinha ainda aqui, não tinha os caminhões, mas tinha a estrada de ferro, que foi uma grande incentivadora econômica em Passo Fundo, né? Que deu uma pujança para Passo Fundo, né? Então, basta ver que o IE, na época, o Texas era o prédio mais alto de Passo Fundo, que nas primeiras fotos tiradas eles tinham um mirante lá em cima. Tanto é que foi uma das primeiras estações meteorológicas foi dentro do colégio. Dentro do colégio. Né? Então, e nós tivemos também a grata, isso une também, porque foi uma direção que apostou tudo nisso, né? Eu acho que o maior legado do IE, isso eu já comentei com a direção, pessoalmente com o Erasmo, o maior legado da restauração do Chicago, do Texas, não foi só a restauração. O mais importante disso foi manter a instituição IE, né? Isso é um legado maior, porque isso não tem preço. Não. É o imaterial, que é uma escola centenária, né? Eu lembro que um dos diretores da RBS, todos os irmãos Chiroski estudaram lá. O Jaime veio em obra, estava em obra com uma pessoa com 90 e poucos anos, subiu todas as escadas comigo e contando cada detalhe na época. Ele começou no primário e terminou o científico na época, né? Então, tu nota o carinho das pessoas, né? O quanto a escola representava, quanto representa. né? Então, mais que o legado da restauração do prédio, da parte física, é manter a instituição. Isso não tem preço para a cultura de Passo Fundo, para a cultura da região toda, né? Realmente. Isso é uma coisa muito legal que a arquitetura nos proporciona, né?
Não só, por exemplo, é um projeto institucional, a gente consegue ver, entrar dentro desses detalhes do institucional, mas no residencial a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre a vida das pessoas, no comercial, sobre os diferentes ramos do comercial, se é algo mais na área da saúde, ou enfim, e a gente nunca tem um dia que é simples, né? A gente sempre vai aprendendo coisas novas e, enfim, é multididático, né? O bom da arquitetura é isso, né? A gente não tem um Não dia tem- São calmo. histórias diferentes, São histórias, conexões diferentes, profissões diferentes, Uma de casa clientes sempre vai ser uma diferentes. casa diferente, Sim, né? Então, não tem monotonia, né? Não.